boa noite. Hoje começamos mais uma Hora do Esporte, excepcionalmente às 22 horas, por conta da chuva, a falta de planejamento nas cidades, o problema do transporte público, enfim, problemas que não são da natureza e sim da organização das cidades, que são pensadas apenas para circulação de mercadorias e dinheiro e não para as pessoas. Mas estamos aqui iniciando o nosso Hora do Esporte e temos muitos assuntos e também uma pauta um pouco mais curta por conta do tempo, né? Vai ser um programa mais enxuto. E já vamos começar com novidades. Nós temos a Denise. Tudo bem, Denise? Tudo, e você? Boa noite, pessoal, tudo bem? Substituindo o Gustavo, que tem o apelido de Jacaré, que eu não sei o que significa, mas saberemos em breve. As crianças da família conhecem como Jacaré, ele corre atrás das crianças, as crianças só conhecem ele desse jeito, então é o Jacaré pra gente, ninguém chama ele de Gustavo mais. E começamos o nosso programa com uma novidade também. Nós temos uma enquete, né, Denise? Está rolando no Instagram uma enquete com um tema no story da WTV, com o tema piscinas e ingressos caros. O futebol está ficando elitilizado? Votem que no final do programa a gente vai debater esse assunto de acordo com a opinião de vocês. Isso aí, gente. Respondem aí, né, o nosso link no Facebook. Né? Vamos lá. Cadê? Então tá. Aê! Entra aí, WTV Brasil, e comente, né? Se o futebol está ficando elitizado. Nós vamos depois falar, né? Tem polêmica aí a respeito da Arena Corinthians, a piscina, camarote, ex-presidente do Atlético Mineiro, José Calil, dizendo que futebol não é para pobres. Então, comentem aí, coloquem a sua opinião. Nós estamos aqui não para trazer certezas, né? Colocar a dúvida. É isso aí. Tá certo. E então vamos começar falando hoje pelo vôlei, que o Brasil está representado no Campeonato Sul-Americano de Vôlei pela primeira vez por dois times mineiros, o Minas e o Praia Clube. E ambos são líderes da Superliga Feminina. Tanto o Praia quanto o Minas ganharam os dois primeiros jogos. É um torneio, aí o Vitão colocou a tabela. Tabela de jogos? Não, é a outra, Vitão. Tabela de classificação. Essa daí é do... Sorry, essa aqui. Isso, aqui é a tabela da Superliga, onde a gente pode ver que o Minas e o Praia, eles estão muito próximos na pontuação, na verdade foi um jogo de diferença, e ambos estão representando o Brasil agora no Campeonato Sul-Americano, que começou na terça-feira, e ambos os times ganharam os dois primeiros jogos que disputaram contra times argentinos e tem um time boliviano. A competição vai terminar no domingo, e quem tiver o maior número de pontos no final da competição já garante a vaga para o Mundial, que vai ser no final do ano disputado na China. Então, eita trembão, uai, né? Minas, né? Dupla mineira aí liderando a Superliga. E também nós temos a Superliga masculina de vôlei. Né? E quem lidera aí, né, a Superliga Pode passar a tabela aí, Vitão? É aquela que tava? Isso. Superliga masculina. Ah, é masculina agora. Isso. Mas é a classificação. Classificação. Ah, tá aí. Aí, né, o Cruzeiro em primeiro lugar, SESI em segundo, Taubaté, né, Sesc Rio de Janeiro, Minas Tênis, Maringá, né, Vôlei Renata e lá embaixo oitavo Itapetininga, Ribeirão, Corinthians em décimo e 11º Ponta Grossa e São Judas Voleibol. E, assim como no feminino, né, os mineiros dominando o vôlei. Os mineiros estão dominando o vôlei mesmo, já faz algumas temporadas, tanto que o Cruzeiro quanto o Minas vem liderando a tabela, tirando da ponta times tradicionalíssimos como Osasco e como o Rio de Janeiro, que sempre estava na ponta, agora os times mineiros que estão liderando. Também tiveram muitos reforços no começo do ano, trocou muitas jogadoras que eram dos outros times de Osasco e do Rio foram para esses times mineiros e ganharam reforços internacionais também, por isso que os times estão cada vez mais fortes e é bom porque o campeonato fica cada vez mais disputado, né? Não fica só aquele
vai dar Osasco ou vai dar Rio, né? Agora tem mais emoção. Com certeza, né? Um campeonato equilibrado com muitos times disputando, né? A ponta da tabela. Isso torna emocionante. Quem ganha é o público. E mudando agora um pouco de assunto, né? Nós temos aí, né? Essa semana nós tivemos jogos pela UEFA Champions League, né? O maior, né? O campeonato mais caro do mundo, onde temos craques como Messi, Cristiano Ronaldo, que jogaram nesta semana, né? Tem alguns jogos aí, Vitor, podia colocar os resultados aí? Terça ou de quarta? O de terça. Terça-feira, tá aí, no dia 6. E aí, terça-feira, Lyon 0, Barcelona 0, né? Um resultado... Até que esperado, porque um clássico, né? Dois times fortíssimos, muito equilibrados. E eu acho que no jogo de volta o Barcelona leva, porque jogando em casa com a torcida é meio difícil jogar naquele estádio, né? O Barcelona, como sempre, né, entra como um dos favoritos aí na UEFA Champions League, né? Craques como Messi, Suárez, enfim. O Barcelona acaba sendo um dos favoritos, não só para passar para as oitavas de final, mas como também para o título. E depois, no mesmo dia, nós tivemos Liverpool, né, time da terra dos Beatles, contra o Bayern de Munique, né, terra também da Oktoberfest. A maior Oktoberfest do mundo fica em Munique. Sim. E 0-0 também, né, um resultado marcado por equilíbrio, né, Sim. dessas duas equipes. Né? Muito equilibrado. Bom. É bom que também, que nem a gente falou, o público que ganha com esses jogos que ficam equilibrados, porque o jogo de volta vai ter mais emoção. Exato. A equipe de Jürgen Klopp, né, joga 0-0 é aquele resultado, né, como num torneio mata-mata e gol qualificado, dos piores, né, de não ganhar, né, é o melhor resultado, né, 0-0, porque qualquer empate com gols classifica o Liverpool, né? Mas é um confronto muito equilibrado. O Liverpool estava em segundo na tabela na Premier League, embora com um jogo a menos que o Manchester City. A equipe de Jürgen Klopp aí também é uma das favoritas, atual vice-campeã da UEFA Champions League. E aí nós temos jogos de quarta-feira. Aí, Atlético de Madrid, né, os Colchoneros, né, ganharam de 2-0 da Juventus. Time do Cristiano Ronaldo, hein? Que resultado. E que resultado mesmo. Foi em cima, foi suado, teve VAR nesse jogo, teve de tudo. O Cristiano Ronaldo foi vaiado porque voltou para Madrid jogando. E o Atlético se mostrou superior jogando em casa, mesmo com o Cristiano Ronaldo do outro lado. O Mandurinha não faz verão, apesar do time muito forte, né? O Atlético se mostrou superior e com 2 gols a jato no final da partida acabou ganhando e levando a vantagem para o jogo de volta. E esse jogo teve uma novidade, né? O uso do VAR. O pênalti marcado, né? O pênalti que virou falta e o gol anulado, né? Sim. O gol anulado aí também, né? A participação do VAR neste confronto. É um resultado 2-0, né? Um resultado ruim para a Juventus. Pode reverter, a Juventus pode reverter esse placar, né? Tem time para isso, mas 2-0, uma vantagem boa que a equipe de Diego Simeone vai levar lá para Turim. Né? Qualquer gol que marcar complica a vida da Juve, né? Com certeza. Vai ser um jogo bem pegado, porque a Juventus vai vir com tudo para cima, porque precisa do resultado, e o Atlético vai querer se segurar um pouco. Eu creio que o Atlético vai querer se segurar, porque pode perder até por um gol de desvantagem. Então, eu acho que vai jogar por uma bola no contra-ataque para matar o jogo. E a equipe do Simeone sempre uma equipe defensivamente ela bem postada, né, bem posicionada. E é uma das características da equipe do Diego Simeone, que vem fazendo um bom trabalho no Atlético de Madrid já há algum tempo. Né? Já bateu na trave na Champions 2 vezes, né, perdendo para o grande rival, Real Madrid, né, e nos pênaltis. Então é um confronto interessante. E em Gelsenkirchen, na Alemanha, nós tivemos Schalke 04 e Manchester City. Né? Um jogo cheio de viradas, né? Um jogo bem interessante, né? Foi um jogo bem pegado, pelo que a gente viu. Foram 5 gols ao total, né? Da partida, 5 gols, sendo que o Manchester conseguiu virar aos 40 do segundo tempo, empatou, e aos 45 virou.
Foi um jogo assim que foi emocionante para quem estava assistindo e com certeza para quem estava em campo. E o Manchester vai levar uma grande vantagem agora para dentro de casa, já que ganhou o jogo fora e agora vai jogar com o apoio da torcida. E isso conta muito. E a equipe de Pep Guardiola, né, como sempre, jogos com muitos gols, é emoção garantida, né, com Pep Guardiola, um treinador que, na minha opinião, não sei, aí comentem aí depois, para mim é o melhor treinador deste século e um dos maiores treinadores do mundo. Pep Guardiola fazendo um excelente trabalho no Manchester City. Concordo. E aí, temos tempo ainda? Chama o intervalo. Vamos para o intervalo. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar,
o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá, eu sou o João Santana, apresentador do Expressão Cult. E quinta-feira, às 10h30 da noite, a gente vai estar aqui, na avenida mais paulistana de São Paulo, Avenida Paulista. Será que o Domingo na Paulista é para todo mundo? Vamos conferir no Expressão Cult, quinta-feira, às 10h30, aqui na WTV Brasil. Estamos de volta no segundo bloco do Hora do Esporte. E agora nós vamos falar da NBB, Novo Basquete Brasil. E aí nós vamos ver a tabela de classificação. Aí, na liderança, o Franca, né, liderando. Seguido do Pinheiros, Flamengo, né, tudo equilibrado ali, né? Do primeiro ao quarto colocado, nós temos aí uma diferença de 3 pontos, né, Denise? Muito próximo mesmo. O NBB está bem equilibrado, como nos anos anteriores também, e sempre pelos mesmos times, né? O Franca, o Pinheiros e o Flamengo sempre estão ali na ponta da tabela. O Franca, né, treinado pelo Elinho, o Elinho, né, filho do Hélio Rubens, uma das lendas do basquete brasileiro. E depois, né, aí logo abaixo nós temos o Minas Tênis, né, o Paulistano, o basquete cearense, o Corinthians, que deu uma boa recuperada, né? O Corinthians que estava lá embaixo na tabela, né? Sim, conseguiu deu um up, né, o Corinthians. E São José em nono, 10º Botafogo, 11º Bauru que deu uma queda, né? Bauru também, que é uma equipe tradicional do basquete, né? Do basquete brasileiro. Ano passado ficou entre os primeiros colocados, se eu não me engano. Bauru deu uma queda, trocou bastante jogadores esse ano e aí acabou caindo um pouco na tabela, não está vivendo uma fase tão boa assim. E depois, 12º Brasília, que está, né, a sua Via Crucis ali na parte de baixo da tabela. 13º Vasco e 14º Joinville. Lembrando que o último colocado, né, é rebaixado, acaba sendo rebaixado, indo para a Liga Ouro, né? A Liga Ouro que começou recentemente, não é? Exatamente. Que nessa Liga Ouro, São Paulo está mostrando grande potencial. Ganhou um jogo apertadíssimo antes de ontem por 74-73, não lembro qual foi o time agora. Foi um jogo apertadíssimo e o São Paulo está liderando, já está pronto para subir para a primeira divisão do NBB. Diferente do futebol, né? Do futebol, exatamente. O São Paulo anda numa crise aí de pouco tempo, 10 anos. No São Paulo a coisa está tão complicada que até o torcedor da Portuguesa olha para o São Paulino e fala: olha, tá embaçado para vocês, hein? Né? O Luiz Lusa, que tá nas festas da alta sociedade paulistana. É o nosso Amaury Júnior. Ai, meu Deus do céu. E, mudando de assunto, nós passamos para a Copa do Nordeste. Não, vamos... os jogos, desculpe, olha, eu me atropelando, estou me antecipando aí. Tem os próximos jogos. Os jogos na tela. Então, no dia 23, sábado, às 14 horas, Botafogo e Vasco. Olha, um clássico do futebol e quem sabe do basquete também, né? E depois, no dia 26 de fevereiro, São José e Vasco. Né? Dia 26, São José e Vasco. Basquete cearense e Joinville. Né? O Joinville aí, que é o último colocado, lanterna. Dia 27, Bauru e Pinheiros. Né? Um jogo interessante. Bem interessante, que o Bauru pode dar uma subida e uma recuperada se ganhar esse jogo, e o Pinheiros pode perder a liderança, podendo ficar até em quarto lugar se perder para o Bauru. Dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, Paulistano e Vasco, né? Também o Paulistano que está também brigando na parte de cima da tabela, tá ali entre os primeiros. E Brasília e Joinville, que é, né, na parte de baixo da tabela. Corinthians e Mogi das Cruzes. Também é um jogo aí fechando o mês de fevereiro. E aproveitando, continuando um pouquinho dentro do basquete, o Brasil hoje
está jogando, na verdade, em St. Thomas contra Ilhas Virgens e precisa de apenas uma vitória para se classificar para o Mundial em setembro na China. Então vamos torcer para os meninos do Brasil, o time está bem reforçado. E se não ganhar hoje o jogo, tem a chance contra a República Dominicana na segunda-feira. O Brasil está em terceiro lugar do grupo F e se ganhar esse jogo, ele cola nos líderes Venezuela e Canadá, já garantindo a vaga do Mundial. É isso aí, gente. O Novo Basquete acompanhando aí, né? O Novo Basquete Brasil, muito equilibrado. E agora nós vamos falar da Copa do Nordeste, também conhecida como Lampions League, né? E fechando a quarta rodada, nesse sábado nós temos um duelo de tricolores, né, Denise? Um duelo classiquíssimo, como se pode chamar, lá no Castelão, Fortaleza e Bahia. Ou como diz o pessoal lá na Bahia, né? Bora Bahia, minha porreta. Bahia. É o clássico, né? Time de Rogério Ceni vai jogar em casa, no Castelão. É um clássico do futebol brasileiro, um clássico do Nordeste. Aliás, a Copa do Nordeste é um sucesso de público, né? Tem já virando uma das ligas tradicionais do futebol brasileiro. E aí, qual o seu palpite, Denise, para esse jogo? Olha, eu acho que vai ser um jogo pegado, mas o Fortaleza está bem fortalecido com o Rogério Ceni, subiu da segunda divisão agora, está querendo mostrar serviço, vai jogar em casa. Eu acho que vai ser um jogo bem pegado, mas eu acho que é 2-1 pro Fortaleza. Eu também acho que o Fortaleza vence, o Bahia tá ainda, né, começando a temporada meio... Foi, né, depois a gente vai falar da Copa Sul-Americana. É um time ainda em formação, mas acho que também da Fortaleza, 2-0 Fortaleza. Já foi mais otimista um pouquinho. E, falando do Bahia, nós vamos falar na Copa Sul-Americana, né? A Copa Sul-Americana aí que tem participação dos brasileiros, né? Os brasileiros, a Chapecoense, né? Que foi eliminada, né? Pelo União de La Calera. Aí, ó. Infelizmente, a Chape acabou empatando ontem o jogo, mas tinha perdido por 1-0. Minto. A Chape acabou empatando ontem em 1-1, mas tinha empatado o jogo em casa e o jogo fora. E pelo regulamento do campeonato, o gol fora de casa classificou o União de La Calera. Infelizmente, a Chapecoense, que ficou tão famosa pelo Sul-Americano, infelizmente por motivos ruins do acidente, acabou sendo eliminada logo na primeira fase da Sul-Americana. O gol qualificado, né? Lembrando que na Copa Sul-Americana e na Taça Libertadores, no mata-mata, o gol fora de casa conta como critério de desempate. E a Chape, né, infelizmente, né, para a torcida do Chapecoense, está fora da Copa Sul-Americana. Eu acho que nem só a torcida da Chapecoense, acho que a torcida de todos os brasileiros, porque depois a gente meio que adotou a Chapecoense como um segundo time desde que aconteceu o acidente, e a gente torce para que... Na verdade, assim, é uma competição internacional e a gente sempre torce para os brasileiros que ali estão. Mas a Chapecoense é um time que, depois do meu time, eu torço para ela. Então a gente fica meio triste mesmo quando acaba saindo. Só que ontem um brasileiro acabou se dando bem, né? O Botafogo, bem. Né, venceu o primeiro jogo por 1-0, né, no seu estádio, no Engenhão, do Defensa e Justiça, que traz más recordações para a torcida São Paulina. Né? Quem não lembra? Defensa e Justiça, né, em 2017, eliminou a equipe do São Paulo na mesma Copa Sul-Americana, né, treinada pelo Rogério Ceni naquela ocasião. E lá na Argentina, o time do Botafogo venceu por 3-0, a equipe botafoguense avança aí na Copa Sul-Americana. E avança muito bem, ganhando de 3-0 fora de casa, com um jogador expulso. Então, com um placar elástico jogando fora de casa, eu acho que o Botafogo pode, dependendo de quem cair no grupo do sorteio da próxima fase, acho que pode ir longe. Sim, o Botafogo que há alguns anos, né, o Botafogo sempre foi uma equipe que não tinha muita tradição, né, em torneios internacionais. Eu acho que em 2017, quando eles disputaram a Copa Libertadores, o time treinado pelo Jair Ventura na época, né, avançou, acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, que acabou sendo campeão daquela Copa Libertadores. Então,
né, o torcedor botafoguense aí firme e forte na Copa Sul-Americana. Bom, Sul-Americana, nós vamos falar um pouco da Copa do Brasil, né? Ontem teve o jogo do Corinthians, 4-2, hein? E que jogo! Olha, vou ser sincera, estava torcendo para pelo menos ir para os pênaltis, porque o time do Avenida mostrou que tem muita garra. Esse time do Rio Grande do Sul, né? Sim. Do Rio Grande do Sul, nunca tinha jogado fora do estádio deles, da cidade deles. Chegou aqui em São Paulo, em pleno Itaquera, lotado, com aquela torcida que quando canta faz pressão e meteu 2-0 em 10 minutos de jogo. E foi um jogo, para quem assistiu o jogo, o Corinthians apresentando alguns problemas defensivos. A bola aérea ainda continua sendo o calcanhar de Aquiles do Corinthians. O Corinthians conseguiu a virada já nos minutos finais do jogo. E, enfim, o Carille ali acertando o time, né? O Corinthians vai aos poucos se acertando. O que vale ressaltar, acho que, desse jogo, né, é a capacidade de reação do Corinthians. A gente estava falando agora há pouco do São Paulo, que foi eliminado pelo Defensa e Justiça. O São Paulo, por exemplo, não teve esse poder de reação contra o Tadieres nos 2 confrontos. Então, isso é um ponto positivo para a equipe do Fábio Carille, que aos poucos aí vai acertando, né, o time. Enfim, né, em 2017, claro que aquele 2017 do Carille foi fantástico, né, na frente da equipe do Corinthians, campeão paulista e campeão brasileiro, mas antes, né, ele demorou um pouco aí para acertar o time. Sim, o time alvinegro. Começo de temporada, agora que está começando a pegar o ritmo, que o Paulista começou a, né, pegar um pouquinho mais com os clássicos, mostrou realmente grande poder de reação. E o Carille também foi usado, trocou o Ralf pelo Wagner Love logo no começo, na metade do primeiro tempo, já colocou o time para frente. O Corinthians ainda tomou muito susto, fez aquele gol no final do primeiro tempo, que eu acho que foi a salvação, porque eu acho que se tivesse ido com 2-0 pro segundo tempo, jogando do jeito que estava no primeiro, talvez não tivesse conseguido a reação, ou talvez se o time do Avenida tivesse feito aquele gol que bateu na trave aos 15 minutos do segundo tempo, que seria o 3-1, talvez não tivesse tido esse poder de reação. E mostrou muita organização tática também, porque no final do jogo a Avenida já estava cansado, já não tinha, raça sempre tem, mas não tinha aquela organização, e em 5 minutos o Corinthians matou o jogo, fez 2 gols, com um deles do Gabigol, que estava numa fase excepcional. Gustavo, que aquela bola tá buscando por ele. Então, realmente foi um jogo muito, muito emocionante, na verdade, porque a gente achou que o Corinthians tinha chance de ser eliminado, mas mostrou que a torcida que empurra, que não para de cantar aquele bando de loucos, como eles falam, realmente funciona, botando pressão no time adversário. O Corinthians aí, então, agora, né, à espera do vencedor de Ceará e Foz do Iguaçu, que será o próximo adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana. Não, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, o Corinthians joga na semana que vem contra o Racing, que é uma tarefa um pouco mais complicada, porque o Racing é uma equipe muito bem montada, líder do campeonato argentino, já, né, e o futebol argentino já está no meio da sua temporada, né? O futebol argentino adequou o seu calendário com o futebol europeu, então a temporada na Argentina inicia em agosto e termina em maio. Então os times já estão no meio de temporada, fisicamente já estão mais, né, mais entrosados, enfim. Né? É uma parada dura para o Corinthians, mas aqui, aos poucos o Fábio Carille vai encontrando formas alternativas para esse time do Corinthians aí para o resto da temporada. E para finalizar o bloco, temos tempos ainda, Vitão? Então, falar um pouco da Copa Libertadores. Né? Ontem nós tivemos jogos para a fase eliminatória da Copa Libertadores. Jogos na tela aí, nós separamos 2 jogos. O primeiro, o Galo, ganhou de 2-0 o Defensor do Uruguai. Né? Um resultado importante para a equipe de Levir Coupe. Nossa, o Atlético, desde o ano passado, vem mostrando um futebol muito bom. E esse ano no Campeonato Mineiro também vem atropelando com a ajuda do Ricardo Oliveira. E vai jogar em casa com a torcida, que pra mim torcida conta muito. E com uma vantagem de 2-0, provavelmente vai entrar já com os outros 6 brasileiros que já estão na Libertadores na fase de grupos. Somente acho que uma hecatombe nuclear
pode eliminar o Atlético Mineiro. Aquele famoso apagão que dá 5 minutos, toma 3 gols e aí acaba com todo o jogo. Mas o Galo aí firme e forte na Libertadores. E ontem também nós tivemos o jogo do Tajeres, né, que eliminou o São Paulo. Ontem empatou 2-2 com o Palestino. Sabe que o Palestino é um time chileno, né, esse clube chileno que é fundado aí por palestinos, refugiados. Né, então é uma curiosidade interessante, aí, né, do Palestino. Empatou 2-2. O Tajeres saiu na frente com 2-0 e depois o Palestino foi buscar o empate. Né? Então 2-2 é um resultado importante para a equipe chilena, né, que vai enfrentar em casa o Tajeres. Com certeza, uma equipe nova, pelo que você falou, de refugiados. Boa sorte para eles. Os São Paulinos com certeza estão torcendo para o Palestino, já que o Tajeres eliminou o time de São Paulo. Eu acho que vai ser um jogo que eu acho que também vai dar empate no jogo da volta. Eu acho que o Tajeres vai jogar, vai para cima, porque o resultado não é para eles, né? Mas o Palestino, quem sabe, pode surpreender e entrar um time diferente, novo na Libertadores e dar um novo ar para essa competição tão argentina e brasileira, né? Argentina e brasileira, mas tá mais puxado para Argentina. O número de títulos, conquistas argentinos tem muito mais. E com certeza. Ficamos aí o nosso segundo bloco, vamos para o intervalo. Fique aí com a gente, comentem e voltaremos para o último bloco. Olá, eu sou o João Santana, apresentador do Expressão Cult, e quinta-feira às 10h30 da noite a gente vai estar aqui, na avenida mais paulistana de São Paulo, Avenida Paulista. Será que o Domingo na Paulista é para todo mundo? Vamos conferir no Expressão Cult, quinta-feira às 10h30, aqui na WTV Brasil. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá, eu sou o João Santana, apresentador do Expressão Cult, e quinta-feira às 10h30 da noite a gente vai estar aqui, na avenida mais paulistana de São Paulo, Avenida Paulista. Será que o Domingo na Paulista é para todo mundo? Vamos conferir no Expressão Cult, quinta-feira às 10h30, aqui na WTV Brasil. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Hora do Esporte. E aí nós temos a participação das pessoas que estão nos assistindo. Gustavo, dizendo aí do Cristiano Ronaldo, né? Quando ele saiu, ele disse que tinha 5 Champions League e o Atlético de Madrid nenhuma. E aí, Denise, o que você pensa dessa fala do Cristiano Ronaldo?
Olha, eu gosto dessa brincadeira que tem no futebol, porque o pessoal fala que o futebol tá ficando chato e realmente em alguns critérios eu acho que tá. Eu acho que brincadeira saudável nunca é demais. E realmente, ele tem 5 Champions. Se eu tivesse, eu também falaria que eu tinha 5 Champions, porque o pessoal deve ter pisado na dele, ficado falando um monte depois do jogo. Então, se eu tivesse, eu também teria falado que eu tinha 5, 6, 7, que eu era a melhor do mundo 5 vezes. Eu acho que tudo que é brincadeira saudável dentro do futebol, em qualquer esporte, faz parte e faz bem. Né? É o papo, né, que a gente fala, né? O papo da padaria, a tiração de sarro. Isso, desde que não desrespeite o adversário, que seja ofensas, vale a brincadeira. Né? E é um componente a mais, né, para o jogo, para o espetáculo. E é isso aí, né? O Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe que ele também não gosta de perder, né? Ele odeia perder, então não respondeu à provocação dos torcedores colchoneiros. Ele já tinha sido vaiado no começo do jogo, já deveria estar travado com essas vaias. E aí, quando chegou a hora dele mostrar que ele tinha o poder de ter 5 Champions, ele mostrou que ele tinha 5 Champions. O time dele não ganhou, como eu falei, o Madurinha não faz verão. O time não conseguiu jogar tão bem ontem. Mas eu acho que essa brincadeira é saudável, eu acho que brincadeiras assim fazem parte, desde que, como o Clóvis falou, desde que não ofenda o coleguinha, tudo é válido. Então tá. E lembrando o pessoal para votar no Instagram, que também é @WTV Brasil, que está aparecendo o link do Facebook aí embaixo para vocês. Mas o Instagram também é @WTV Brasil. Tá tendo uma enquete, piscinas e ingressos caros, se o futebol está ficando elitizado. Daqui a pouco a gente vai falar o resultado e debater sobre isso. Então votem lá, está no Stories. Falando em futebol elitizado, quem odiava, né, o futebol elitizado, que sempre esteve do lado da classe trabalhadora, dos oprimidos, enfim, né, sempre teve uma posição firme, lutou pela democracia, foi um dos líderes da democracia corintiana, foi o nosso saudoso doutor Sócrates, que deixa muitas saudades, ainda mais um tempo que nós estamos vivendo no Brasil. Né? O doutor Sócrates nos deixou em 2011 e na última terça-feira completaria 65 anos. E aí, Vitor, pode passar a imagem do nosso inesquecível e saudoso doutor Sócrates, ou também chamado de Magrão, né? Muitos chamavam ele de Magrão. Eu tô procurando. Peraí, rapidão. E aí, Denise, o que você acha que o Sócrates faria se soubesse aí dessa elitização do futebol? O que será que o Sócrates pensaria a respeito disso? Olha, eu acho que ele já estaria fazendo várias reuniões com a diretoria corintiana, porque ele foi um dos idealizadores da democracia corintiana e ele sempre priorizou que o público em geral tivesse acesso aos estádios. Então, eu acho que essa história dos ingressos estarem ficando caros, das piscinas nos estádios, eu acho que não faria o jeito dele, porque ele sempre foi do povão, sempre quis ter a torcida junto, porque a torcida, na verdade, que mais vai são as pessoas que têm menos acesso atualmente, e é o time do povo, querendo ou não, o Corinthians. Então, eu acho que ele já teria feito várias reuniões, eu acho que ele não estaria a favor do que está acontecendo atualmente no clube. Só para lembrar, né, a democracia corintiana foi um movimento de jogadores do Corinthians cabeçado pelo Sócrates, Vladimir e Casagrande, no momento que o Brasil estava atravessando a ditadura militar, a discussão pela redemocratização no Brasil. O Sócrates, dentro do Corinthians, liderou os movimentos da democracia corintiana. Olha aí o doutor Sócrates, num jogo do Corinthians, comemorando com o seu punho levantado, né, lembrando o movimento Black Power, né, os Panteras Negras em homenagem, né, ao Dr. Sócrates, que infelizmente, né, nos deixou muito cedo e deixa saudades. Então, né, fica aí o nosso pesar pela, né, a falta que faz Sócrates. Realmente, uma grande perda. Por outro lado, né, a gente estava falando do Corinthians. No clássico de domingo, o Corinthians inaugurou o seu camarote com uma piscina que valia R$8.000 a entrada para estar nesse camarote. Né? Então tá aí a foto do camarote. E aí, Denise, você acha que isso destoa do que é o futebol? O futebol está se gourmetizando? O que você poderia nos dizer?
Eu acho que o futebol está cada vez mais gourmetizado, que nem você falou, mais elitizado. Eu não veria muito problema em ter uma piscina no estádio, já que o Corinthians, ou como qualquer outro time, precisa de dinheiro para poder se manter. Mas eu acho que o maior problema, na verdade, eu acho que a piscina... É que assim, a piscina foi o ápice por causa do valor que ela custou, das pessoas que tiveram acesso, por ter sido inaugurado num clássico. Mas eu acho que o maior problema mesmo são os ingressos que estão extremamente caros em quase todos os clubes da Série A, principalmente em São Paulo, depois que reformaram os estádios ou construíram novos estádios. Eu acho que isso sim afasta o público, que era o público raiz, assim por dizer, porque não tem mais acesso. Ninguém tem condições de, recebendo um salário mínimo, pagar R$160 para assistir um jogo, né? Então, realmente, está ficando mais elitizado sim o futebol. E eu acho que assim, uma iniciativa para tentar arrecadar um pouco mais de dinheiro para o clube é uma coisa, como a inauguração da piscina. Eu acho que o problema maior mesmo estão nos ingressos que não dão acesso a quem mais tinha acesso antigamente, que era o pessoal que costumava frequentar os estádios. E as pessoas não estão tendo mais essa oportunidade, ou quando tem, consegue ir assistir o time uma vez no ano. Mas o problema é que os clubes não aceitam tais propostas porque realmente os estádios estão sempre cheios. Então, se as pessoas não tivessem condições, entre aspas, não estaria cheio o estádio. Então, acaba sendo meio contraditório, mas que está sendo elitizado, isso não tem como dizer que não está. E você que está nos acompanhando, responde, né? Comentem aí, futebol está ficando elitizado? Será que o Corinthians está se distanciando de suas origens? Responda aí e no finalzinho do programa nós olharemos o resultado. Bom, falando em Corinthians e campeonatos, né, vamos falar do Campeonato Paulista, né, que tem clássico neste final de semana. Sábado nós temos Santos e Palmeiras, né? Confronto entre Luiz Felipe Scolari e Jorge Sampaoli, né? Duas escolas diferentes de futebol, né? Dois modos de jogar muito diferentes. E aí, Denise, o que você acha desse jogo? Qual o seu palpite para esse jogo? Eu, como uma boa palmeirense, aposto no meu time. Creio que vai ser 2-1. Mas, assim, o Santos realmente está encantando com o futebol que vem apresentando desde que o Sampaoli assumiu. Não mudou muitas peças desde o ano passado, mas o jeito de jogar mudou completamente e realmente vem envolvendo todos os times com que vem jogando, e vem embalado, vem de uma vitória de 3-0, e o Palmeiras vai jogar dentro de casa, vem de um empate contra a Ferroviária, mas o equilíbrio entre esses dois times desde 2015, da final da Copa do Brasil, não tem como ter favoritos, eu acho, mas como uma boa palmeirense eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vou apostar em 2-1 pro Palmeiras. Então vamos lá, a imagem, tem a imagem, Vitor, dos dois, os dois técnicos. Os dois técnicos. Luiz Felipe Scolari e Jorge Sampaoli. E lembrando que os dois técnicos já treinaram as suas seleções de seus países na Copa do Mundo, né? Luiz Felipe Scolari, pentacampeão em 2002 e em 2014. Não foi tão bem, ficou marcado pelo 7-1, mas tem aí uma Copa do Mundo, né? Tem 2 Copas do Mundo no seu currículo, também treinou a seleção de Portugal. E o Jorge Sampaoli, que treinou também, né, não só a seleção argentina na última Copa, que foi, né, a Argentina não foi muito bem, e treinou em 2014 a seleção chilena, que enfrentou o Felipão em 2014, naquele jogo lá no Castelão, que foi para os pênaltis, né, o Chile impôs muitas dificuldades. São escolas diferentes, né, o Sampaoli, um treinador mais... gosta do jogo jogado, a posse de bola, troca de passes, enfim, né? Gosta de um futebol mais vistoso. O Felipão, aquele futebol, né, mais a marcação, bola longa, né, os laterais, centroavantes, né? Então vai ser um bom confronto. O famoso chutão às vezes funciona, que a torcida já começa a pegar no pé, mas eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito bom, muito emocionante, vale a pena conferir. Vai ser no sábado, então não percam esse jogo e torçam pelo meu time, se você não tem time nenhum para torcer. Bom, comentem aí, né, o resultado, opinem, digam qual vai ser o resultado, se vai ser vitória palmeirense, vitória santista ou empate. Eu, né, vou dar o meu palpite, não vou ficar em cima do muro também. Acredito que esse jogo será de empate, um 2-2.
um bom jogo. Espero que tenha um bom jogo. Palmeiras e Santos, né? Ao longo da história já tiveram grandes jogos. Na época do Santos, do Pelé, o Palmeiras era o que rivalizava com o Santos na década de 60. Era o único time que batia de frente, ganhava jogos do Santos, enquanto São Paulo e Corinthians, né, sempre perdiam para o Santos, e o Palmeiras era o que fazia frente ao time santista. Espero que tenha um bom jogo, um bom clássico, digno da história desses dois clubes. E nós temos mais jogos aí também do Campeonato Paulista, né? Que é a rodada que inicia na sexta-feira. Tem os jogos aí, né? Mirassol e São Bento. Qual o resultado aí, Denise? 0-0. 0-0? Eu acho que sim. Eu aposto num 2-2. A equipe de Mirassol vai empatar com a equipe sorocabana. Aí nós temos Bragantino e Novo Horizontino. Sabia que esse jogo já foi final de Campeonato Paulista? Nossa. Em 1990. Vanderlei Luxemburgo e Nelsinho Batista. Já foi final, o Bragantino campeão paulista. Né? Pra quem não sabe, o Clóvis é a Wikipédia da gente, assim, qualquer informação a gente recorre ao Google dele, né? Porque... né? Tivemos aí então, eu aposto numa vitória do Braga, 2-0 Bragantino, em cima do Novo Horizontino. Eu vou com você nesse placar. Vamos lá, então, no sábado, nós temos aí rodada também no sábado. Já falamos do Palmeiras, né? Palmeiras e Santos. Aí nós temos Guarani e São Caetano, né? O Bugre Campineiro contra o time do São Caetano. O Guarani, que bom, né? A gente vê o Guarani, uma equipe tradicional do futebol paulista e do futebol brasileiro. O único time do interior campeão brasileiro, né? É um bom jogo aí, né? E aí, qual o resultado? 2-0 pro Guarani. 2-0 pro Guarani. Eu também vou de 2-0 pro Guarani também. Nossa, Palmeiras e Santos nós comentamos. Nós temos o camarada Henrique Macedo, professor da EMF Estação Jaraguá, São Paulino, e falou aqui, o Santos de Pelé correu do São Paulo uma vez. É verdade, Henrique, teve isso mesmo. Você vê que lembranças boas que as pessoas guardam, né? Uma vez. E aproveitar que está tendo integração, agradecer minha família que está acompanhando pelo Facebook. A Vivian, o Gustavo, o Jacaré. Ninguém vai chamar ele mais como Gustavo. Agradecer o pessoal que está acompanhando, todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada pela audiência, de verdade. E no domingo nós temos também jogos do Campeonato Paulista ainda, né? Temos 2 jogos aí, né? São Paulo e Red Bull, né? São Paulo aí buscando uma reabilitação. Né? Vamos ver aí, né? O jogo... E aí, qual o palpite, Denise? Será que o São Paulo sai da crise contra o Red Bull? Olha, o São Paulo tá complicado. Ninguém acreditou quando eu falei que o São Paulo não ia entrar na fase da Libertadores, ia cair na fase de grupos. O pessoal ficou, não é possível. O São Paulo não tá tendo liga no time, tá meio complicado. Talvez contra um time que não tá tão forte assim no campeonato consiga, não vou dizer uma reabilitação, mas pelo menos alguém joga uma corda no fundo do poço. E ele começa a escalar. Eu acho que o São Paulo vence por um placar bem pequenininho de 1-0. Eu acho que vai ser um jogo de vitória do São Paulo, 2-1, enfim. E o outro, Ponte Preta e Ituano, né? Um clássico também do interior de São Paulo. E aí, será que a Macaca vence o time de Itu? Eu acho que vence. Eu acho que a Ponte Preta sempre é um time que pode até não chegar nas finais, mas é um time que sempre tá ali no pé dos times grandes, que fica ali, que pega um resultado diferente aqui, ganha um jogo aqui, joga um lá, quando vê tá lá na parte final dos mata-matas. Então eu acho que a Ponte Preta, a Macaca, vai ganhar assim esse jogo por 3-2. 3-2, vai, eu acho que esse placar... Vamos mudar um pouquinho o jeito do placar. E fechando a rodada, na segunda-feira nós temos os últimos 2 jogos dessa rodada, que fecha a rodada do Campeonato Paulista. Botafogo de Ribeirão Preto, que revelou nada mais, nada menos que o Sócrates e Raí foram revelados no Botafogo de Ribeirão Preto. Os dois, o Sócrates, para quem não sabe, né, o Raí é irmão do Sócrates, né, um dos irmãos mais novos do Sócrates. E aí esse jogo lá na Arena Itaquera, Botafogo e Corinthians. Eu acho... Na Arena Itaquera? Desculpa, no Santa Cruz, estádio Santa Cruz. Desculpe, o apresentador está um pouco atrapalhado. Eu acho que o Corinthians vai pra cima, depois dessa vitória também contra a Avenida. Eu acho que deu um gás no time, passou por um sufoco, eu acho que não vai querer passar por outro. Mas eu acho que vai terminar em empate em 1-1.
eu vou apostar, o Corinthians tem tido dificuldade com times pequenos, eu acho que vai dar Botinha. O Botinha vai vencer o Corinthians por 1-0. O ataque do Corinthians está muito bom, mas a zaga tá uma mãe também, então tem esse ponto. E para finalizar aí, né, Ferroviária e Oeste, lá na Fonte Luminosa em Araraquara. E aí, que a Ferrinha contra o Oeste. E aí, e o seu palpite para esse jogo? Eu acho que a Ferroviária ganha. A Ferroviária conseguiu arrancar um empate do Palmeiras jogando em casa, né? Eu acho que o Ferroviária tá com um time... Não tem muitas estrelas, mas é um time que está dando liga nesse campeonato. Eu acho que pode ser que ganhe por 2-0. E, né, eu acredito também na vitória da Ferroviária, equipe tradicional do interior de São Paulo, e 2-0 para a Ferrinha, né, como é carinhosamente chamada aí pelos seus torcedores. E nós vamos falar do resultado da enquete. E aí, o futebol está se elitizando? Nós temos aí o resultado? Vamos pegar ele agora. E, né, hoje... Isso, né, pode falar dos grupos, né? Vamos passar a liderança aí dos grupos, né, do Campeonato Paulista. Grupo A, né, vamos passar a classificação. Santos em primeiro lugar, com 18 pontos, seguido do RB Brasil, 14 pontos. Ponte Preta, hoje ficando fora e praticamente em uma situação bem complicada, né, muitos pontos, né, aí 6 pontos atrás do RB... 5 pontos atrás do RB Brasil, e o São Caetano, último da tabela. Esse é o grupo A. Vamos lá para o grupo B. Palmeiras liderando, né, 14 pontos, seguido pelo Novo Horizontino, bem equilibrado o grupo aí, né, a segunda vaga, né, Guarani, e se o Novo Horizontino der um tropeço e o Guarani vencer, o Guarani ultrapassa o Novo Horizontino e, né, acaba... Essa vaga tá bem aberta mesmo, qualquer um pode conseguir. E a equipe do São Bento de Sorocaba, né, com apenas 3 pontos. Né? É uma pena para os sorocabanos. E grupo C. Grupo C, o Corinthians, né, a vitória sobre o São Paulo no Clássico, né, no Majestoso, colocou o Corinthians na liderança, mas está bem equilibrado ali, né? O Corinthians, Ferroviária e Bragantino, né, os dois ali, a diferença de 1 ponto. Quem tropeçar pode, né, ficar de fora. O Corinthians está correndo grande risco, se perder um jogo, de acabar ficando fora da classificação do Campeonato Paulista. Esse grupo está bem equilibrado mesmo. Tanto que na rodada retrasada, o Corinthians estava fora do grupo de classificação, né? Exato. É um grupo Corinthians que não abre o olho e pode ficar de fora da fase, né, eliminatória do Campeonato Paulista. E o grupo D, né? Grupo D também, que está numa situação complicada, o São Paulo, né? Oeste liderando, 12 pontos, Ituano 10 e o São Paulo com 9 pontos. São Paulo precisa ganhar, né? O Vitão aqui tirando sarro. Infelizmente, né, o São Paulo ainda... O São Paulo, ultimamente, acho que até as pessoas estão com dó de fazer piadinha com o São Paulo, porque cada dia é uma surra, né? Vamos ver se o São Paulo consegue aí se classificar. Mas, por enquanto, se acabasse hoje o campeonato, o São Paulo estaria fora, né, Denise? O São Paulo, surpreendentemente, tá numa fase ruim já faz um tempo, como você tinha dito. E tá correndo sério risco de ficar fora da zona de classificação do Campeonato Paulista. Quem diria, São Paulo tradicionalíssimo em todos os campeonatos que disputa. Clóvis, tá complicado. Tá ficando chato de fazer piadinha já. Vamos ver se alguém resgata vocês lá do fundo, joga uma cordinha nesse jogo, né? Pois é, o São Paulo, né, que investiu bastante, né, investiu pesado, trouxe, né, e por enquanto não correspondeu, né? Agora, no final do Campeonato Paulista, o Cuca assume o time. O São Paulo, a gente já falou no programa passado, toda a bagunça que é a diretoria do São Paulo, demite o Jardine, quer dizer, o Jardine fica no São Paulo, aí o coordenador técnico, que não é técnico, assume, o técnico que foi contratado só assume depois, enfim, né? Essas bagunças administrativas que colocam o São Paulo nessa situação. Então, o São Paulo fez grandes contratações mesmo. Contratou o Hernanes, grande profeta, né? Que todo mundo chamava de profeta. Joga muita bola, tem o Nenê, tem o Diego Souza, tem um elenco bom o São Paulo. Precisa só ter liga. Eu acho que o Cuca entrando agora, o Cuca também pegou o Palmeiras numa época difícil, em 2016, se não me engano, não foi? Sim, foi 2016. E aí conseguiu ajeitar o time, então eu acho que o Cuca pode ter essa capacidade aí de melhorar o São Paulo
E eu torço por isso, apesar de não ser São Paulina, mas é um time tradicional e é um time que sempre está disputando. E é chato ver o São Paulo numa situação dessa, que tá quase a Portuguesa, né, como antigamente. E o São Paulo que gastou também, né, além do Hernanes, gastou uma nota preta em cima do Pablo, né? O Pablo foi a grande contratação. Enfim, né? Esperar para ver, mas o São Paulo vem cometendo erros durante algum tempo. E nós temos aí o resultado da enquete? Temos. O João acabou de passar pra gente com 100% dos votos. O futebol está ficando elitizado. As pessoas concordam com o assunto que nós estávamos falando. E com essa enquete, nós encerramos mais um Hora do Esporte, agora com a Denise, que estará conosco. Mais uma contratação da WTV, mais uma grande contratação da WTV Brasil. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo, mas faz ótimas contratações. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, né, Denise? Boa noite, gente. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, graças a Deus, tá chegando. E fiquem ligados que vai ter Expressão Cult agora com o João. Não desliguem, não se desloguem do Facebook nem do site. Fiquem aí na WTV Brasil, Expressão Cult aí. E aí, Denise, gostou do programa? Gostou de fazer? Muito legal. Eu realmente estava muito nervosa, mas a gente vai começando aos pouquinhos, daqui a pouco a gente vai se soltando. E tudo tem a primeira vez, então tudo a gente vai acertando aos pouquinhos. E meu parceiro Clóvis aqui é um ótimo, então fui super bem recebida aqui. Estou muito grata por fazer parte dessa equipe agora. E comemos esfirra, gente. Ai, a gordice falou mais alto, foi tão bom. Gente, obrigada pelo programa de hoje. Fiquem com Deus e uma boa noite. E um grande abraço.